Mas antes a gente vai para nossa enquete, hein? Então, o pessoal que vai chegando por aí... Qual que é? É o seguinte, qual time tem condições de brigar pelo título do Brasileiro junto com... E aí a gente já está colocando aqui os candidatos ao título. Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras. Quem está chegando mais forte? Bahia, Botafogo, Bragantino ou São Paulo? Eu acho. Nenhum deles, então. Nenhum. Não, eu acho que o Botafogo tem uma chance. Não fui eu que fiz a brigar. enquete, tá? Então vocês podem coordenar. Mas o Botafogo me decepcionou muito no segundo tempo, Não. quer dizer, do Corinthians. Eu também acho. O Corinthians mereceu empatar o jogo. Mas Mereceu até ganhar o jogo. O Corinthians podia até ganhar o jogo. Mas vamos lá. O Botafogo é o time que não perde há mais rodadas no Brasileirão. Junto com o Mirassol. O Mirassol também deu mole em casa no fim de semana. Mas o Mirassol está fazendo uma campanha extraordinária. Acho que o Mirassol pode classificar para a Libertadores. Mas acho que não é tão arriscado dizer que o Mirassol não vai ser campeão brasileiro. O Botafogo pode ser, ele pode reagir no segundo turno. E o Botafogo tem um ponto que eu acho importante. O Botafogo é o time que não perde há mais rodadas do Brasileirão. São 8, assim como o Mirassol. O Flamengo não perde há 2 rodadas, perdeu para o Santos. O Palmeiras não perde há 3 rodadas, porque perdeu para o Cruzeiro antes do Mundial. E o Botafogo não perde há 8. Mas não é suficiente se você empatar em casa como está empatando. O Ancelotti não venceu em casa ainda. O Botafogo ficou no empate com o Corinthians, né? Começou muito melhor, abriu o placar, mas depois o Corinthians empatou. Mas a gente começa falando do jogo de ontem, né? Um jogo de ontem à noite, que chamou bastante atenção aí na rodada. O Flamengo enfrentando o Galo. Um jogo que começa muito equilibrado, né? O Galo, aliás, para mim, talvez tenha sido o melhor jogo do Galo desde a volta. O Galo até soube se portar diante do Flamengo. O Cuca armando o time de um jeito diferente. A gente já tá vendo aí, foi o lance do Rony já. Pra que abrir com essa imagem, hein, gente? Ai, pra quê? Esse lance tirando o meu sono, hein? Mas foi um Galo mais equilibrado, ou equilibrando o jogo mais do que em partidas anteriores. Não, PVC, como é que você viu? Já a gente vai mostrar na prancheta o que aconteceu, porque tem visões diferentes sobre o que o Atlético fez para parar o Flamengo. Para mim, o que o Atlético fez foi simplesmente marcação com perseguição individual. Marcação por zona, perseguição individual. Foi isso que ele fez. Já a gente fala mais sobre isso. E funcionou muito no início. Essa bola é incrível, né? Vai na lua e cai na trave. A bola do Scarpa. Falei, teve essa. O que o Scarpa fez, meu Deus? Na trave! Muito engraçado. Essa jogada foi... Minha reação bem no jogo foi essa. Eu acho que o Atlético resolveu as questões internas, resolveu as questões salariais, resolveu as questões de imagem, ou conversou sobre luvas e sobre comissionamentos anteriores que estavam atrasados, mas resolveu, apaziguou o ambiente. Isso não foi suficiente para fazer um jogo e vencer, mas foi suficiente para fazer um jogo grande contra o Flamengo. O Flamengo foi soberano na maior parte da partida, mas o Flamengo foi soberano no controle do jogo, da posse de bola, mas o Atlético estava bem no jogo e conseguia, dentro da estratégia que determinou, levar mais perigo para o Flamengo no primeiro tempo, até os 30 minutos. Depois o Flamengo se acertou. Eu acho que o Atlético não mudou a estratégia, o Atlético teve que mudar jogadores na mesma estratégia. E acabou tomando gol no final, numa jogada que está muito bem ensaiada pelo Flamengo. É muito difícil parar a jogada de bola parada do Flamengo pelo alto. Como está forte na bola parada e na bola aérea também, né? Para mim foi um primeiro tempo em que o Galo joga muito bem, consegue equilibrar sim no primeiro tempo, aí no segundo cai, até pelas substituições também, alguns jogadores não entram tão bem. Júnior Santos, por exemplo, não consegue manter o ritmo do time, não vem bem mesmo, e aí o Galo acaba tomando o gol. A gente pode ver de novo os melhores momentos e vamos ver o gol, né? O gol do Léo Ortiz. O Luiz Araújo, ele manda ali, cruza, e o Léo Ortiz de cabeça aproveita o cruzamento e faz o gol. Aliás, foi uma cabeçada, mas foi uma bomba. Vem muito forte nessa bola aérea, Hernan. Já fez contra o Bragantino, de bola parada, o Pedro também no Fla-Flu, e mais uma vez, essa vem se mostrando uma grande arma desse Flamengo. O Léo Ortiz é um jogador que não à toa tem frequentado listas de seleção brasileira, e essa é um baita de um cartão de visita aí para a comissão técnica, que obviamente está observando os jogos do Brasileiro. O Léo Ortiz,
ele tem números aqui, ó, vou até roubar dos amigos do SofaScore aqui, ó, 1 gol, 2 finalizações, 74 passes certos de 81. Não sofreu dribles, né? Não fez falta. É impressionante, o Léo Ortiz é um zagueiro que não faz falta. E teve 2 desarmes ainda, sem contar que ele é um construtor de jogadas. Ontem o papo era muito da questão desse treinamento de bola parada, defensiva e ofensiva, que quem está cuidando isso na comissão técnica do Felipe Luiz é o Rodrigo Caio, né? O Rodrigo Caio era um bom cabeceador, ele fazia gols e construía jogadas, né? Era o zagueiro construtor. O torcedor do Flamengo vai se lembrar da dupla de zaga Pablo Mari e Rodrigo Caio, uma das melhores aí do time, na história aí do time de conquistas e tal. Então, assim, marcaram em 2019. Era uma duplaça de zagueiros, assim como eu acho também é atual. E o Léo Ortiz está muito bem, está muito confiante. Pessoas que convivem com o Léo Ortiz dizem muito assim que o Léo Ortiz, quando chega no Flamengo, ele ficou um pouco assim, vai, não vai, titular, deslancha, não deslancha. E aí ele consegue se firmar no time. E principalmente quando teve a convocação para a seleção, onde era o fim de ciclo do Dorival, teve aquele jogo contra a Argentina que ele entrou no segundo tempo e não entrou bem. Só que agora é um outro Léo Ortiz, um cara muito mais confiante e entendedor do que é o Flamengo. Então, assim, foi merecida essa vitória com um gol de um cara que está jogando muito. E agora eles voltam a se enfrentar pela Copa do Brasil, né? Galo e Flamengo. É outro jogo agora. Pois é, outro jogo. Inclusive, a gente vai debater isso mais tarde, mas voltam a se enfrentar. E o Galo, PVC? Você acha que o Galo teve alguma evolução depois dessa confusão toda? Aí acabou passando, perdeu para o Bucaramanga, mas classificou na Copa Sul-Americana. Mas no Campeonato Brasileiro, depois da parada, vem muito mal, só não é pior que o Fluminense. Na tabela estaria ali na penúltima colocação se a gente tivesse essa classificação pós-paralisação. A gente vê alguns jogadores que estão ainda muito abaixo, como é o caso do Júnior Santos, né? Ou alguns jogadores com uma falta de confiança em alguns momentos. Esse lance do Rony, que a gente pode até passar, e teve uma tomada de decisão errada até do Hulk também, que ele poderia ter chutado e ele toca pro Rony. Então é um time que ainda está tentando se encontrar ali. Eu acho que o Atlético tinha que resolver primeiro o problema interno. E isso aparentemente resolveu. Com dinheiro e com diálogo. Nem tudo é dinheiro. Aquilo que a gente falou naquele dia, na terça-feira da semana passada, quando explodiu o caso. Todo jogador tem o direito de questionar. Mas é curioso que tenha sido 3 dias de direito de imagem atrasados. E não 2 meses, como aconteceu no São Paulo algumas vezes recentes. E você consegue controlar com diálogo. Você resolveu com a diretoria indo à Cidade do Galo, pagando, teoricamente, todos os direitos de imagem atrasados. Pode ter ficado alguma coisa de luvas, pode ter ficado alguma coisa de comissionamento. É preciso entender a situação do Atlético financeiramente, porque isso revela uma SAF que não está mais saudável como deveria estar. Mas resolveu. Não acho que o Atlético tenha jogado mal contra o Bucaramanga e perdido o jogo, ganhando nos pênaltis por causa disso, mas você passa uma semana pensando em outra coisa, você não se concentra no treino como deveria concentrar. E isso resvala no final do jogo. Se você não treinou, se você não trabalhou com a concentração necessária, a chance de você errar um caixa de banco, errar um troco, é muito maior. Mas aquele jogo foi um jogo tenso, né? Com os jogadores sendo vaiados, tinha todo um clima pesado por ali. A gente vai falar sobre o São Paulo já, mas antes quero ouvir André Hernan em PVC. Semana passada, eu vou mudando de ideia muito rápido, tá? Para mim, o Cruzeiro estava jogando o melhor futebol do país. Agora eu já voltei a achar que é o Flamengo, entendeu? Uma pessoa muito influenciável. PVC, hoje para você, o Flamengo, que é o líder, é o principal candidato ao título? Eu acho que o Flamengo nunca deixou de ser? Não, o Flamengo é o maior candidato ao título, nunca tinha deixado de ser. Eu acho que o Cruzeiro é um time que tem que ser levado em conta. Ontem eu me surpreendi com um monte de gente me xingando nas redes sociais porque eu disse que o Ceará derruba Cruzeiro e anuncia possível polarização Flamengo e Palmeiras. Eu acho que foi isso que aconteceu com Ceará e Cruzeiro.
porque eu gosto O Cruzeiro muito... perde em casa para o Ceará, né? Uma derrota dolorosa. Já vinha de aí. empate em Itaquera, então são 2 jogos sem vencer. 6 jogos, perdeu 5 pontos. Vamos ver a classificação de novo ali, rapidinho? Porque me ajuda muito a entender, eu não quero mudar a forma como as pessoas olham a classificação, mas a mim ajuda muito a entender, olhar os pontos perdidos. Então, você olha para Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras, e Bahia e Botafogo e Bragantino, você vai ver que o Flamengo perdeu 12 pontos, o Palmeiras perdeu 13 pontos e o Cruzeiro perdeu 17 pontos. O Botafogo perdeu 20 pontos, 19 pontos. 19 pontos. E o Bahia perdeu 17 pontos como o Cruzeiro. Aí você entende que você tem Flamengo em primeiro com 12 pontos perdidos, Palmeiras em segundo com 13 pontos perdidos, Cruzeiro em terceiro junto com o Bahia com 17 pontos perdidos. Isso não é um retrato, isso não é uma bola de cristal para dizer, então vai ser assim daqui para frente. Não, mas indica que Palmeiras e Flamengo estão de novo nas 2 primeiras posições. Potencialmente nas 2 melhores posições. Então a gente vai olhar para um campeonato que pode se polarizar Flamengo e Palmeiras. É um retrato de hoje, não é uma bola de cristal do que vai acontecer. Então não precisa ficar bravo comigo. Não estou dizendo que o Cruzeiro está fora, que o Bahia está fora, que o Botafogo não tem chance. Não se trata disso. Eu estou dando o retrato de hoje. E é engraçado como nesses 10 anos, 9 anos em que se fala que Flamengo e Palmeiras são os mais poderosos financeiramente, só 2 campeonatos polarizaram Flamengo e Palmeiras, que foram o de 2016 e o de 2019. E, incrivelmente, o de 16 e 19, que polarizaram entre Flamengo e Palmeiras, o vice-campeão foi o Santos. O único campeonato em que Palmeiras e Flamengo... Veja como é diferente. A espanholização do futebol brasileiro. Não, não é. Não é. Estou dando fatos para usar como argumento para o que eu estou dizendo. Não é. Se você pegar de 2005 a 2025, em 21 campeonatos na Espanha, em 17, Flamengo, Real Madrid e Barcelona foram campeão e vice. Só em 2008 o Vila Real foi vice, em 2014 o Atlético de Madrid foi campeão e em 21 o Atlético de Madrid foi campeão. Fora isso, 16 de 21 campeonatos, 17 de 21 campeonatos, Barcelona e Real Madrid foram campeão e vice. Aqui não acontece isso. Nos últimos 10 campeonatos, uma vez apenas em 21, não, em 10 campeonatos, não. Na história, só uma vez Palmeiras campeão e Flamengo vice ou o inverso, que foi em 2018. E em 2018, diferentemente de 16 e 19, não teve polarização, Palmeiras e Flamengo. Porque o São Paulo foi líder até a 26ª rodada. Então, não foi um campeonato polarizado, Palmeiras e Flamengo. Este parece que pode polarizar. Veja, parece que pode polarizar. Como foi 16 e 19, anos em que o vice-campeão foi o Santos. Não foi Palmeiras e Flamengo empatados em primeiro e segundo. Mas parece, pela derrota do Cruzeiro. Dá para ter certeza disso? Ainda não dá.